Eu posso até dizer que é um prazer trabalhar com você, Léo. Eu fiquei poucos dias com você na empresa, né? Mas eu confesso que todas as vezes em que estive, eu fiz ao máximo para sugar tudo que você falasse. Então, eu Sim. espero que todos aqui hoje tenham essa oportunidade, né? De sugar tudo que o Léo falar e aproveitem, porque não é sempre que nós temos uma pessoa desse naipe para falar conosco, tá? Então, Léo, eu acho que a gente pode Aumenta começar. muito a expectativa, é complexo. Não, Léo, mas é Tô verdade. brincando. É verdade. Eu já ouvi a aula, você me passou a aula do que Tá vai ser joia. dito, e é justamente isso que a gente vai fazer aqui, falar sobre casos clínicos com aquilo que é previsível, né? Isso. Então vamos lá, Então, gente. Vamos começar? Obrigado aí pelas palavras, Ana. É um prazer estar aqui também, né, pela Smart, uma empresa que eu gosto muito, uma empresa que tem muito potencial para crescer, tem um quadro, né, de clínicos muito bons, né, de planejadores também. Então, é um prazer estar aqui dividindo essa experiência que eu tenho com o produto, tá? Com o Smart Aligner, que eu uso rotineiramente na minha clínica. Então, a ideia dessa apresentação é falar sobre uma estratégia clínica que eu desenvolvi, né, com o uso dos alinhadores. Eu não eu comecei a usar os alinhadores há pouco tempo, considero, né? Comecei em 2013 a utilizar os alinhadores, antes eu não utilizava, e eu comecei a utilizar em virtude do planejamento virtual associado aos alinhadores, né? Que é algo que eu comecei a estudar muito nessa época, como fazer planejamento virtual, como fazer setups, e entendi os alinhadores uma ferramenta oriunda de um planejamento virtual que poderia me ajudar muito na clínica, e já vendo na clínica essa demanda por alinhadores. Então, comecei a estudar sobre o tema, me atualizar, assim, tem muito material, me credenciar nas empresas de alinhadores e desenvolvendo consultório. E, a partir daí, entendendo a dinâmica de uso dos alinhadores, é, as, as suas vantagens, as suas desvantagens, as suas limitações, entendendo isso, né, desenvolvi uma estratégia que funciona muito bem na minha clínica. E é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Como é que é essa estratégia clínica que eu utilizo no meu consultório. Então, quando a gente fala de alinhadores, a gente fala sobre ortodontia estética, né? Existe uma ortodontia tradicional, com brackets metálicos por vestibular, isso é uma ortodontia tradicional que não é, digamos, uma ortodontia estética, porque o aparelho está evidente. Então, muitos pacientes, eles buscam uma ortodontia estética, ou seja, querem tratar, mas não querem mostrar que estão tratando, tá? E nesse meio de ortodontia estética, existem algumas indicações de casos que poderiam não ser tão bem indicados para um determinado tratamento, tá? Digamos assim, uma imposição, entre aspas, de tratamentos para os pacientes. Então, assim, antes da gente falar de ortodontia estética, é muito importante a gente falar sobre a ortodontia ética, né? O que é melhor para o nosso paciente. Então, sempre oferecer o que é melhor para o nosso paciente. Dentre as opções que temos de ortodontia estética, nós temos os brackets estéticos por vestibular, os alinhadores termoplásticos e a ortodontia lingual. Tá? Eu utilizo essas três categorias de ortodontia estética e todas elas são beneficiadas com a ortodontia digital. Tá? Tanto o bracket estético por vestibular, que você pode utilizar guias de colagem indireta, os alinhadores termoplásticos, ele vem a partir de um planejamento virtual e o sistema CAD/CAM, e a ortodontia lingual, que também vem de um planejamento digital, né, que eu utilizo a partir de um setup, e o sistema CAD/CAM com brackets customizados. Então, a ortodontia digital, ela favoreceu muito a ortodontia estética nesse sentido. Então, frente a essas três opções, a gente tem que entender qual é melhor para aquele paciente, tá?
Ou seja, você tem que adequar qual é a melhor técnica à expectativa do paciente e não fazer o contrário, e não adequar ao paciente a técnica que você quer que ele coloque. Aí isso é um ponto bem sensível, né? Então, dentre esses critérios de escolha, a gente tem a severidade do caso, né? O grau de severidade é um fator determinante para escolher qual tipo de ferramenta utilizar, né? Qual tipo de aparelho utilizar. O tempo de tratamento estimado que vai durar aquele tratamento, o grau de colaboração do paciente e a capacidade de investimento que ele tem. Então, por exemplo, em relação ao valor, o valor mais caro é a ortodontia lingual. Estava vendo o Brecht prototipado que eu uso, está R$2.000, $2.000. Com dólar alto, assim como está, fica mais inviável para o paciente fazer um tratamento com ortodontia lingual. Então, dentro desse panorama que temos, assim, mais viável financeiramente é ou a ortodontia com Brecht vestibular ou os alinhadores. Tá? E em relação, particularmente, ao tratamento com os alinhadores, a gente tem que avaliar o custo-benefício. Né? Tudo tem vantagem e desvantagem. Né? Cada uma dessas técnicas, não existe nenhuma técnica perfeita. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, que é o custo-benefício. E os alinhadores têm algumas desvantagens, né? Que a principal delas é a necessidade de colaboração. Então, isso eu acho uma questão que tem que ser levada em consideração. Muitas pessoas esquecem que precisa da colaboração do paciente em relação ao alinhador, uma colaboração excessiva do paciente, tem que ter realmente um engajamento. E a limitação para alguns movimentos. Alguns movimentos existem dificuldades, principalmente movimentos verticais, intrusão, extrusão, são movimentos mais complexos de serem feitos com alinhador. E movimentos de torque também são movimentos difíceis. Tá? Mas os alinhadores possuem vários benefícios. Benefícios para os pacientes. Você tem uma melhora na estética, um conforto, higienização facilitada, tudo isso é um benefício que você dá para o cliente quando você utiliza alinhadores. E para o ortodontista também tem vários benefícios. A consulta é muito mais rápida, você tem menos material envolvido, então sua bandeja é pouquíssimo material, talvez um fio dental, uma lixa de stripping, um alicate de ativação. Então, muito menos material envolvido, isso facilita muito. Maior controle da movimentação, então você, no planejamento virtual, você consegue controlar melhor essa movimentação, qual dente que você vai movimentar, qual a quantidade que você vai movimentar naquele alinhador, qual dente que você não quer movimentar, né, que é a sua referência, os seus dentes de referência. Então, tudo isso você consegue com o planejamento virtual. Você tem menos emergências, ou se tiver emergências, são de baixa complexidade, são emergências que não vão prejudicar muito o paciente. Tá? Eu, por exemplo, tive uma emergência hoje, uma paciente disse que estava machucando o alinhador, estava um pouco roçando, né, o lábio dela. Pedi para ela só cortar um pouquinho com a tesoura e resolveu a emergência por telefone, entendeu? Então, é algo simples. E também o monitoramento à distância. Isso é algo legal também em tempos que a gente está no Covid. Alguns pacientes de alinhador que eu não ia fazer nenhum tipo de PR, nenhum tipo de desgaste, eu já entreguei 4 alinhadores para ele usar durante 2 meses. Então, eu só vou ver de 2 meses, até passar esse período de pandemia. Então, te facilita nesse sentido também, esse controle, e ainda mais que você consegue, com fotos, né, o paciente tirando fotos, você consegue avaliar como é que está a movimentação. Mas uma coisa que tem que perguntar, quem é o seu cliente? Quem é o cliente-alvo que você quer? Existe uma diferença se você trabalha num consultório ou no emprego público como ortodontista, ou se você tem uma clínica, se você é dono da clínica. Né? Então, existe diferença nesse sentido. Se você é dono da clínica, você tem que entender que você é um empresário. Queira ou não, você é um empresário. Né? Então, se você é um empresário, você tem um chefe. Né? E qual é o chefe de um empresário?
Qual é o chefe de um empresário, Ana? É o cliente. Certamente é o cliente. Exatamente. É o cliente. Então, o cliente é o seu chefe. Então, você tem que focar no seu cliente, né? Focar em trazer benefício para o seu cliente. E a partir disso, você tem que entender quem é o seu cliente, né? Quem é o cliente que você quer atender. Lógico que vão vir diversos clientes, né? Na sua clínica, mas qual é aquele que você quer ter a preferência? Qual é aquele que você quer atingir? Então, você tem que definir sua persona. E eu percebi que na ortodontia, os clientes que buscam, pelo menos na minha região, que eu estou, né, em Copacabana, no Rio, são clientes que buscam ortodontia estética e querem um bom resultado estético, querem que o tratamento seja confortável, querem que seja um tratamento rápido e tenha um custo razoável, custo justo. Então, eles querem simplesmente essas opções. Então, a gente tem que se adequar a isso, né? A gente tem que oferecer um tratamento, né, com um bom resultado estético, que seja confortável para ele, que seja rápido e com custo razoável também para ele. Então, dentro desse contexto, os alinhadores me ajudaram bastante, tá? Outra coisa que a gente tem que entender é que a gente trata de pessoas. A gente não trata de dentes, né? Então, como a gente trata de pessoas, a gente tem que entender que cada um tem um grau de aceitação, tem um grau de colaboração, né? E então você tem que enquadrar bem o cliente que tem um perfil de tratar com alinhador. Que não vai ser aquele cliente que é esquecido, que esquece tudo ou que não vai ser bom colaborador. E uma coisa que eu percebi na clínica, quanto maior o tempo de tratamento, menor a sua colaboração. Então, quanto mais passa esse tempo, sua colaboração, sua adesão ao tratamento vai diminuindo. E é importante o dentista ter métricas no consultório. Tem algumas métricas de tempo de tratamento, quanto tempo eu demoro para um tipo de maloclusão específica, em setores do caso, né, quanto tempo no alinhamento, fechamento de espaços ou uma correção de relação sagital. E uma métrica interessante que eu comecei a adotar é a métrica de cansaço do paciente. É uma métrica interessante, né? Pode ser insólita um pouco, mas quando ele faz aquela pergunta, quando é que eu vou tirar o aparelho? Quando ele faz essa pergunta, você já sabe que ele já está cansado, né? Então, eu já anoto em quanto tempo, desde que iniciou o tratamento, ele fez aquela pergunta. E, avaliando isso, eu vi que 1 ano e meio é um tempo que um paciente consegue suportar um tratamento ortodôntico. Tá? 1 ano e meio, ele consegue ficar de boa sem perguntar se está tratando. Lógico que tem variação, né, entre clientes de vários ortodontistas ou não. Isso equivale muito também para os alinhadores, tá? Porque os alinhadores eles têm um problema. O paciente ele pode interromper o tratamento a hora que ele quiser, né? Só ele parar de usar os alinhadores. Isso gera um problema para o ortodontista. Então a gente tem que estar ciente que essa colaboração interfere muito no seu resultado. Então, dentro do critério de escolha de alinhadores, o critério de escolha daquelas 3 opções que eu falei, a minha primeira opção qual é o tratamento mais eficiente, né? Qual que vai atingir melhor resultado em menos tempo. Isso é eficiência, né? Quais são as vantagens associadas a cada um desses tipos de aparelho? E qual é o marketing envolvido, né? Isso vem até do próprio paciente, né? Porque muitos pacientes eles vêm procurando alinhador, né? E às vezes o caso não é tão indicado para alinhador, né? Só que ele, em virtude desse marketing envolvido e das vantagens associadas principalmente à estética, ele opta pelo alinhador não sendo a melhor opção, mesmo não sendo a melhor opção, tá? Mas quando você pega um caso que o alinhador é o tratamento mais eficiente para ele e você consegue agrupar todas as vantagens que ele tem em relação à estética, higienização, ao conforto,
atrelada também ao marketing envolvido, né, a todo também que os clientes acham, né, um status que está usando, você aumenta muito a sua proposta de valor, né, para o cliente. Então, você vai oferecer um aparelho que é mais eficiente que o aparelho fixo, tem várias vantagens associadas e ainda tem um marketing que dá um status para aquele paciente. Né? Então, frente a isso, dos casos, né, por complexidade, eu faço uma categoria de 5 tipos, né, casos de baixa complexidade, moderada, média e alta complexidade. Então, casos de baixa complexidade, avalio casos que você termina até 1 ano de tratamento. Moderada até de 1 ano a 1 ano e meio. Média de 1 ano e meio a 2 anos, alta acima de 2 anos. Né? Então, avaliando pela complexidade, eu, na minha clínica, percebi que os alinhadores me entregam muito bons resultados em casos de baixa e moderada complexidade. Então, são a minha primeira opção de tratamento são os alinhadores. Tá? Eu dou como primeira opção. Às vezes o paciente não adere por causa do custo, alguma coisa nesse sentido. Mas eu indico com firmeza e eticamente falando que o alinhador é a melhor opção nesses casos. Tá? Para casos de média complexidade, já não. Já não são a minha primeira opção. Tá? Já são mais brackets estéticos, ortodontia lingual e alinhadores também está envolvido ali dentre as opções, mas dependendo do caso, não é a minha primeira opção. Agora, casos de alta complexidade nunca é a minha primeira opção alinhadores. Tá? Então, seria ou bracket ortodontia lingual ou, no caso, tratamentos híbridos, que você inicia com uma ortodontia fixa, corrige aquele problema, minimiza aquele problema, né? Você deixa o caso menos complexo e depois dá prosseguimento com o alinhador. Isso é algo também bem interessante de ser feito, né? Porque eu comparo muito com tratamento em 2 fases, né? De classe 2, por exemplo, tratamento em 2 fases. Você trata primeiro, né, a relação sagital, minimiza o problema e depois, numa segunda fase, você faz a finalização. Então, o tratamento híbrido, ortodontia fixa e alinhador é dentro dessa perspectiva. Ou até mesmo, Léo, fazendo uma arcada com ortodontia fixa e outra arcada com alinhador, né? Sendo uma arcada superior normalmente, se for o menor problema e se for possível, né? Exato. Também é uma opção boa. Dependendo do caso. Se no arco que você tem menos movimentos previsíveis incluídos, é interessante fazer esse híbrido. Tá? Léo, tem uma pergunta para você aqui. A Sil está perguntando o que você considera casos de baixa média complexidade. Acho que você falou em relação ao tempo, não foi? Falei em relação ao tempo, mas em relação à maloclusão. Casos que eu não tenho que corrigir relação sagital, casos de classe 1, casos que têm apiamentos de 4 milímetros, diastemas também em torno disso, giroversões não muito acentuadas, uma sobremordida não muito acentuada, uma mordida aberta também pequena, uma mordida cruzada de 1, 2 dentes. Então, casos que você consegue tratar dentro de 1 ano. Né? Casos que não têm extrações, tá? São casos de baixa complexidade a moderada complexidade. Esse caso, por exemplo, é o caso de alta complexidade, tá? Do Kenji Ojima, ortodontista muito famoso, né? Tem casos belíssimos de Invisalign, de alinhadores, e esse caso foi tratado, né, só com alinhador, assim, segundo está na galeria. Pode realmente ter sido tratado só com alinhador, mas eu acho um caso muito desafiador. Eu acho, assim, bato palma para o dentista, mas eu bato mais palma para o paciente ter feito esse tratado com alinhador, porque um tempo de tratamento muito extenso, né? Um caso que vai demorar 4 anos e pouco, 5 anos para tratar um caso desse. Então, isso tem que ser colocado na balança. Como muito eu vejo provavelmente. assim, e outra coisa,
é importante. É um caso do Japão, né? Os japoneses são muito diferentes da gente, né? Então a gente tem que observar isso, assim, não pode analisar esses casos complexos tratados com alinhador e achar que isso pode ser usado também aqui no Brasil, assim, de maneira simples, né? O estilo de vida, né? A cultura dos países são diferentes. Então, o brasileiro ele não tem a mesma disciplina, não tem a mesma paciência que o oriental, né? De seguir as orientações, de saber o tempo, né? Seguir aquele tempo de tratamento. Então, isso pode atrapalhar muito a sua dinâmica, né? E aí você, no meio do tratamento, ter o dissabor aí do paciente já estar cansado, quer tirar, e aí você fica numa, sei lá. Então, eu quero ir para o consultório, para a clínica, tranquilo, né? Sem ter esse tipo de problema. Então, quando você avalia, né, caso de alinhador, você tem um dilema, você cria um dilema, né? Entre duas variáveis que são diretamente proporcionais, que é a previsibilidade e o tempo. Então, quando você aumenta a previsibilidade, quando você quer gerar mais previsibilidade naquele caso, você diretamente vai aumentar o tempo de tratamento. Então, dou como exemplo, uma mecânica de distalização, você pode optar por distalização em grupo ou distalização sequenciada. Se você utiliza a distalização sequenciada, ela é mais previsível, só que ela consome mais tempo. Tá? Você ganha em uma parte, mas perde na outra também. Tá? E tempo de troca de alinhador. Né? Se você troca de 15 dias, ou troca de 7 dias, você pode aumentar mais a previsibilidade trocando num período maior, mas vai aumentar o tempo também. Então, essa dicotomia que você tem que trabalhar durante o seu planejamento com o paciente, durante toda essa dinâmica de alinhador. Então, eu separei alguns casos para mostrar para vocês. Alguém tem algum comentário? Queira falar? Léo, muito provavelmente nesses casos, como aquele do Kenji, ou ele precisou usar também um dispositivo, uma mecânica auxiliar como um mini implante ou elásticos. Então, o paciente ele não só precisa ter a colaboração de usar o alinhador, como ter a colaboração de colocar o elástico também, né? Isso aí. Exatamente, Então, isso a gente vai falar. Isso faz diferença, né? Faz diferença, porque o tratamento com alinhador, quanto mais você vai aumentando a complexidade dele, do caso, né, vai tratando casos mais complexos, você vai ter que utilizar recursos auxiliares, inevitável. Você vai precisar usar botão, elástico, vai precisar usar mini implante. Então, isso assim, o alinhador em si, ele é limitado em relação a isso. Ele é uma ferramenta interessante, mas você tem que entender a limitação, né? E não aceitar que o que você planejou virtualmente vai ocorrer, né? Como uma mágica. Não é bem assim, né? Então, esse caso é um caso... Com certeza. Tá? É um caso limitado, paciente adulta, o paciente tem uma relação de classe 2, tá? Bilateral, já tinha sido tratado com ortodontia, mas a queixa dela era essa questão aqui dos incisivos, né? Os incisivos estavam muito desalinhados, né? Um mais vestibularizado que o outro. E limitado, né, o tratamento, porque a paciente já tem prótese fixa, tem implante superior, isso te restringe muito a movimentação. Então, o foco foi, basicamente, tratar a queixa da paciente, que é aquele desalinhamento dos incisivos, né? E nada melhor do que os alinhadores nesse momento para fazer o tratamento, porque você garante que os outros dentes vão ficar parados, porque no planejamento virtual você já planejou que eles ficarão estáveis e parados, né? Então isso é maravilhoso em casos desse tipo. Para corrigir isso, para corrigir esse caso, nós utilizamos 4 alinhadores. Eu troco de 15 em 15 dias, então foram 2 meses de tratamento. Então, o objetivo, qual foi? Movimentar basicamente os incisivos centrais, um pouquinho os laterais, pouca movimentação dos laterais, e lingualizar o 11 e vestibularizar um pouco o 21, corrigindo o giro do 11 também.
e com 4 alinhadores, 2 meses de tratamento. Então, às vezes eu questiono, se você colasse um aparelho fixo para corrigir, nesse caso, né, com prótese ali, paciente com prótese, acertando bem a colagem, né? Será que duraria também essa quantidade de tempo? É um tratamento rápido, mas será que você não moveria os dentes, né, o canino mais do que você queria? Será que você teria esse controle de movimento como tem com o alinhador? Então, isso é uma coisa que a gente questiona. Né? Certamente. Todo ortodontista sabe que fazer arco passivo não é simples, né? Então, certamente fazendo planejamento virtual é um ponto muito positivo nesses casos. Você tem efeitos colaterais nos dentes que você pode movimentar. Então, isso é uma vantagem do alinhador. Você consegue controlar e movimentar só os dentes que você quer. Então, aqui, o que foi movimentado, né? Só os 4 incisivos, mais os centrais. E aqui a passagem durante o tratamento, acho que 1 mês de tratamento. E aqui é do mês seguinte, 2 meses de tratamento. Corrigido, né? O giro, você tem um desalinhamento aqui, mas a margem gengival que estava correta, né? Então a gente fez. Depois ela vai fazer uma estética, ela finalizou o tratamento em fevereiro desse ano, aí entrou esse Covid. Ela vai ter que fazer um clareamento e depois uma estética para melhorar a forma do 21. Mas um tratamento bem simples, né? E com 2 meses a gente entregou o resultado que ela queria, sem colocar aparelho fixo. Eu acho isso entregar uma proposta de valor ao paciente. Né? O paciente reconhece isso. O paciente reconhece isso. É uma proposta de corrigir aquilo que ele precisa e quer, e com qualidade, né? Tanto na movimentação como de vida mesmo, por você não ter que colocar brackets e tudo mais. Então, simplificar, né? A gente tem que simplificar as coisas para todo mundo, para a gente e para o paciente. Tratamento simples, não deu dor de cabeça nenhuma, né? E a gente colocou uma contenção, ela era uma abusão de classe 2, ela tocava ali no símbolo dos incisivos. Então, tive que fazer uma contenção mais para cima. Eu gosto mais de colar aquela no símbolo com um alívio na papila, no arco superior. É importante a gente colar contenção fixa nesse caso, tá? Porque a gente trata muito rápido. Quando a gente trata muito rápido, a recidiva também é rápida. Então, é importante colar uma contenção fixa, deixar pelo menos aí uns 2 anos na boca. E aqui a paciente, né, sorrindo, já com um sorriso mais agradável, né? E o que foi planejado e o que foi o resultado. Aqui a gente tinha feito um pouquinho mais de intrusão, mas para vocês verem que é a dificuldade de intrusão que a gente tem. Mas como a margem gengival estava ok, mantive assim para depois fazer a reconstrução do 21. E aqui por oclusal, ficou bem similar ao que a gente planejou. Né? Bom, esse outro caso também considera um caso de baixa complexidade. A paciente, qual era a queixa dela? Era esses incisivos também com giro, né, um pouco apinhados, incisivo superior e inferior. E outra coisa que ela tinha queixa era esses dentes posteriores muito lingualizados. Então, você perde a beleza do sorriso, né, a curva do sorriso da região posterior. É como se ela tivesse meio desdentada, né? Essa região, principalmente a região de premolares. Então, o nosso objetivo de tratamento foi, aqui nessa foto dá para ver bem, né? Parece que ela está sem dente aqui. Né? Então, isso era uma queixa dela. Corredor bucal bem evidente, né? Bem amplo. A gente queria melhorar esse corredor bucal dela. Então, o planejamento foi 9 alinhadores superiores e 8 inferiores, tendo como ideia fazer essa expansão do arco superior e inferior e lingualizar esses incisivos, melhorando o apiamento, né? e esse desalinhamento que ela tinha. Eu troco de 15 dias os alinhadores, então foram 9 alinhadores superiores, 4 meses e meio de tratamento. Não teve refinamento nesse caso, como aquele outro também não teve refinamento. Tá? Então, esse foi o que a gente planejou, essa expansão, né, dos arcos, o giro dos incisivos. Né?
a expansão, são movimentos bem previsíveis, movimentos de expansão até 2 milímetros, eles respondem muito bem com o alinhador, esse movimento de expansão, vascularização, giros também dentro de uma margem boa de previsibilidade, né? Giros não muito grandes, então a gente consegue ver bem a dinâmica de expansão posterior e retrusão de incisivo, né? Quando você expande posterior, você consegue ter espaço para retruir os incisivos. Então, fizemos pouquíssimo desgaste também nessa paciente. Léo, o Ricardo está perguntando quando considerar expansão ou IPR? Bom, eu tô cada vez, assim, a consideração da expansão depende se você tem osso disponível, né? Se não tem recessão, se te permite ter um ambiente favorável. No caso dela, tinha um ambiente muito favorável, os dentes estavam muito lingualizados, tinha muito osso ali na bordoala, né? Então você tem, se você tem possibilidade de expansão, sempre faça expansão, porque você vai estar evitando fazer PR. Eu estou cada vez evitando fazer cada vez mais IPR, aproveitando o máximo de expansão que o caso possa dar, né? E aqui é uma sobreposição mostrando a expansão aqui em verde os dentes, né, com expandidos, né, e o controle, né, de rotação e retrusão que a gente tem com alinhadores, né? Então a gente consegue exatamente controlar o quanto que você quer vestibularizar ou retruir dos dentes. E é como você disse, cada caso é um caso, né, Léo? Tem casos em que você tem abfração ali na cervical, então já não, você Ou observa que recessão, se você não tem osso, né? exatamente, se você tem recessão, você não pode fazer uma expansão dentária, então cada vai variar muito, né? Existe toda essa análise Então, clínica que tem que ser feita. Então, nesse caso, aqui é o caso em andamento, né? A gente estava vendo que ele estava respondendo bem a mecânica, a forma da álcool já estava melhor, né? E aqui, ao final do tratamento, poderia ter feito um pouquinho de desgaste aqui, né? Para diminuir esse triângulo negro, mas esse triângulo negro, ele aparece só quando você seca o dente. Então, por isso, ela não se queixou e a gente manteve assim. Então, dá para perceber uma melhora nesse corredor bucal, né? Uma expansão, né, na região Forma do arco visivelmente melhor. A gente também usou, aí eu já pude colar essa contenção fixa superior nos incisivos, né? E ela usou essa contenção fixa mais o alinhador, tanto em cima quanto embaixo, por causa desse movimento de expansão. O alinhador, a contenção como um alinhador, né? É de 1 milímetro, por causa da expansão que foi feita. Então, é aquela questão, se você corrige muito rápido, você tem que conter, porque ele pode voltar, né? E aqui, analisando antes e depois, né, desse caso, então dá para ver que respondeu bem, assim, a gente conseguiu mais dentes posteriores, né, melhorou essa inclinação dos incisivos, né, nessa visão cruzal também, dá para ver que a gente ganhou. Lógico que também não fiz uma expansão enorme, né, respeitando a forma do arco dela, que era uma forma mais oval mesmo. E o arco inferior também teve uma boa melhora aqui. A gente tem até uma outra pergunta aqui, Léo, perguntando se 2 milímetros no total, ou no transversal, ou 2 milímetros de cada lado, que você considera que pode ser feito? Lado. De cada lado. Você ganha 4 milímetros. Né? E aqui a paciente, pós-tratamento, né? Com um sorriso assim, mostrando mais dentes, como ela queria, com melhor alinhamento, e essa foto que eu acho que mostra bem que a gente foi na queixa dela, né? que era o giro dos incisivos e a falta de exposição dos premolares, que já está mostrando mais aqui, desenhando uma curva de sorriso melhor. Então, acho que a gente entregou também um valor para ela em 4 meses e meio. Talvez com o aparelho fixo eu não conseguiria tratar com essa rapidez. Tá? Outro caso aqui é um paciente que tem mordida cruzada, tinha uma mordida cruzada unilateral, né, do lado direito, e tinha uma queixa também de trauma nos incisivos, né? E ele me relatou que ele tinha feito tratamento por 3 anos com ortodontista e não
corrigiu essa mordida cruzada, né? E ele tinha passado depois, né? Depois desse, ele foi para outros ortodontistas e o caso dele foi negado por 3 ortodontistas. Então, achei estranho, né? Ele ter sido negado assim por 3 ortodontistas. Aí ele me mostrou a radiografia, né? E a radiografia dele era preocupante, né? O grau de reabsorção radicular que ele tinha, né? Principalmente nos incisivos, né? Tanto superiores quanto inferiores, os laterais superiores dele, raiz muito delgada, muito curta, né? Digamos que a raiz é menos da metade do tamanho da coroa. Então, isso aí eu entendi por que os ortodontistas não quiseram tratar ele, né? Porque realmente é um caso de risco, né? Ele podia perder o dente ali numa mecânica de ortodontia fixa. Então, propus a ele um tratamento com alinhador, porque eu iria controlar a movimentação, principalmente nesses dentes que têm reabsorção radicular, né? E a gente propôs um tratamento com 9 alinhadores superiores, 8 inferiores. 4 meses e meio de tratamento também. E aqui foi a simulação que foi feita. Então, foi feita uma vestibularização dos cílios superiores com um pouco de intrusão, tá? Dando um controle de torque. Nos inferiores, uma lingualização, tá? Alguns movimentos dos incisivos para tirar aquele trauma, mas dentro de um parâmetro razoável, né? Bem pequeno, o grau de movimentação, né? E aqui mostrando esse giro, pequenos giros e essa movimentação para descruzar a mordida, tá? Bom, só com alinhador a gente também não consegue resolver esse caso, então a gente tem que utilizar recursos auxiliares. Foram utilizados elásticos, tá? E eu acho casos de mordida cruzada posterior bem interessantes de ser tratado com alinhadores, porque você tem o alinhador, ele funciona como se fosse um levante de mordida. Então, você consegue desocluir com o alinhador e fazer um movimento de descruzamento da mordida. Então, isso é interessante. Então, ele usou o alinhador com um elástico apoiado nos botões, né? E a gente foi descruzando. Foi o paciente muito colaborador, usou o alinhador muito bem, usou os elásticos muito bem. Léo, tem uma pergunta aqui, se teve slice, teve PR nesse caso? Teve um pouco de PR inferior, porque quando a gente faz o movimento de lingualização, a gente precisa de espaço, né, para trazer esses dentes para dentro. Então, teve um pouco de PR inferior, sim. Superior, não teve, não. Perfeito. Tá? Porque o movimento é para vestibular. E aqui o paciente quase finalizando, né? E aqui, ao final do tratamento, a gente conseguiu descruzar a mordida em 4 meses e meio de tratamento, sem precisar de refinamento. Então, eu também acho, assim, o paciente ele entende que isso é também uma proposta de valor que você está entregando para ele, né? E aí, eu estava... Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Léo, você prefere que eu faça ao final as perguntas ou eu posso... Não, pode fazer durante aqui. É legal que você vê no momento, né? Qual o caso, senão eu vou te fazer voltar no caso. Sim. Então, o paciente achou incrível, né? Foi uma experiência ótima para ele, porque não teve nenhum aparelho fixo, nada machucou o lábio dele. Foi um movimento previsível, calculado, planejado por computador. O paciente era engenheiro, então ele gostava dessa questão de informática, de planejamento virtual, ele gostava disso. Então, sim, foi uma ótima experiência que ele teve, né? Então, aqui mostrando antes e depois, assim, não é um caso complexo, é um caso de complexidade, tá? Mas tratado de maneira simples e rápida. E assim, analisando a literatura, né? Antes de falar isso, a gente vê as radiografias. Essas são as radiografias finais dele. Então, vocês podem perceber, quem está no computador, que a
a raiz dele ficou inoperada, né? Ficou do mesmo tamanho. Então, você não teve aqui o antes e depois, né, dos incisivos, né, que era o que eu tinha que ter mais cuidado. As raízes têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque foi aplicada uma força compatível à movimentação ortodôntica, né? Foi aplicada uma força que não iria causar nenhum tipo de problema e nós controlamos o grau de movimentação de cada dente. Então, isso também me dá segurança de poder usar alinhador nesses casos com reabsorção, porque eu controlo quanto de movimento cada dente vai sofrer. Tá? E mesmo que tivesse tido algum tipo de reabsorção, seria até razoável, porque além dele ter uma predisposição, é normal ter um arredondamento ali do ápice, né? Então, não seria assim, mas sempre observando. Temos duas perguntas aqui, Léo. Ele pergunta se no sistema quem escolhe o desenho do attachment somos nós, planejadores, ou ele, ou é automático, né? Então, esse a gente escolhe de acordo com a movimentação, qual é o melhor attachment para aquela movimentação ocorrer. E ele perguntou, Léo, se nesse caso, quantos alinhadores foram usados nesse da mordida cruzada? Foram 9 alinhadores superiores, né? Vou botar aqui. E também se os botões e elásticos foram usados desde o primeiro alinhador. Foram 9 alinhadores superiores e 8 inferiores. O elástico desde o início. Tá? Bem poucos alinhadores, né? E uma correção. É legal perceber que os elásticos foram muito importantes nesse caso, né? O elástico foi fundamental. Mas para você corrigir a mordida cruzada, o elástico é fundamental. Né? Então, o elástico, ele se dificulta. Léo, eu não sei se é só para mim, mas o som tá um pouco... Não tô ouvindo. Não viu? Agora eu tô ouvindo. Certo. Os elásticos eles foram fundamentais para você tratar a mordida cruzada, tanto com o aparelho fixo quanto com o alinhador, é fundamental você usar o elástico. Né? Vale lembrar, né? Porque assim, não é... Esse acompanhamento do paciente é muito importante e a instrução do elástico também. Não é só o alinhador que vai fazer mágica, né? Então, é muito importante. Esse caso eu coloquei porque ele tem versatilidade de pequenas coisinhas. Então, essa paciente aqui, ela tinha uma mordida cruzada aqui no 16, né? Para perceber o frontal. Problemas de angulação de incisivos, alguns têm incisivos angulados, giros, né? Giro de canino, giro de premolar, né? Tanto superior quanto inferior. Então, alguns detalhamentos de desvio da linha média. Então, a gente buscou o planejamento que corrigisse isso, né? Que corrigisse a linha média, esses pequenos giros, a mordida cruzada, a angulação, né? E dentro do planejamento foram 7 meses de tratamento, porque o maior número de alinhadores foi no arco inferior, 14 alinhadores, né? E no superior a gente terminou em 5 meses. Tá? Nesse caso, para descruzar aquele dente, eu não usei elástico. Tá? Então, aqui, o caso, né? A evolução do caso, a gente faz uma sobrecorreção, tá? Em relação a esse movimento de vestibularização do molar, né? Para corrigir a mordida cruzada, é interessante fazer uma sobrecorreção. Tá? Mas aqui mostrando a correção da linha média inferior, então é interessante com o alinhador, você consegue fazer essa correção tudo junto, você não precisa fazer dente por dente. Então eu acho que é uma boa vantagem do alinhador, você faz essa correção integrada de todos os dentes. Léo, tem uma pergunta aqui, se você já pediu o alinhador recortado ou já vem planejado recortado, como você prefere? Então, naquele caso de alinhador, naquele caso da mordida cruzada, eu recortei. Mas hoje a gente já tá recortando, já está precisando de botão, a empresa já entrega recortado. Tá? Vou mostrar um caso que já entregou recortado o alinhador. Então,
aqui mostrando a evolução do caso, né? Então, caso inicial, né, com essas desangulações, né, essa mordida cruzada, e aqui pós-tratamento, né, com 7 meses, corrigido, né, a mordida cruzada, corrigida a linha média, corrigido as angulações, né, dos dentes, e corrigido também os giros, né, giro de canino, giro de premolar aqui, giro de premolar, então, melhora da forma do arco, aqui descruzado o dente, melhora da forma do arco, giro de laterais. Então, o alinhador, ele te auxilia nesse sentido, né? Porque são vários movimentos, né, isolados, mas de magnitude compatível com uma boa previsibilidade. Então, isso é importante. Você sempre está no seu planejamento. Você pode ter uma inclusão de vários movimentos, mas que eles são previsíveis. Então, aí você vai ter um bom desempenho ao final do tratamento. Tá? Então, a paciente sorrindo, ela já tinha um sorriso bonito, só melhorou, né, o sorriso dela, otimizou, tratada com alinhador, né? Ou seja, aproveitando toda a praticidade e as vantagens de tratar com alinhador, conforto, a estética e a melhor higienização que o paciente tem. Tá? E aí, analisando artigos, né, a gente analisava, né, eu, a equipe, né, o Fábio também, a gente até escreveu um capítulo de um livro, né, de alinhadores, analisando a literatura, a maioria dos trabalhos falavam que os alinhadores eles tinham um pior desempenho em relação à ortodontia fixa, tanto no resultado final, quanto no tempo de tratamento. Então, os alinhadores não performavam tão bem quanto o aparelho fixo. Tá? Nos trabalhos que foram estudados, eles analisavam diversos tipos de maloclusão, né? Diversos tipos de maloclusões e também sistemas anteriores, né, de tratamento. Houve uma evolução interessante do sistema de alinhador. Então, dependendo da gravidade da maloclusão, com certeza o alinhador vai performar pior do que o aparelho fixo. Mas nesse artigo, foi um artigo curioso, um artigo da Engel Orthodontics, é um artigo bem recente, tá? Ele analisou o desempenho de alinhadores e aparelhos fixos dentro de um grupo populacional de pacientes adolescentes com mais oclusões suaves, tá? Mais oclusões suaves. Eles categorizaram as maloclusões dentro de dos critérios da ABO, né, que é a Associação American Board de Ortodontia. Então, você tem critérios de quantificar a complexidade daquela maloclusão. Então, tem uma numeração que você tem, né? Aí eles adequaram só os casos que eram mild malocclusions, que são maloclusões de baixa a moderada complexidade, como a gente está falando aqui. E uma coisa interessante que eu vi nesse artigo também é que ele fala, né, que é um estudo retrospectivo de casos que já foram tratados, mas tratados pelo mesmo ortodontista, tá? E esse ortodontista, ele tinha muita experiência, tinha 10 anos de experiência com as duas técnicas, tanto a ortodontia fixa quanto alinhadores, tá? Então, você diminui o viés, né? Porque você está lidando com a mesma pessoa que está tratando aqueles clientes dentro de uma amostra selecionada pela maloclusão, e esse ortodontista, ele tem uma expertise nos dois sistemas. Então, ele avaliou os resultados desses casos tratados com aparelho fixo e com alinhador, tá? E quais conclusões que ele chegou? Que eu achei conclusões interessantes, né? Porque eu estava avaliando, né, evidências clínicas que os alinhadores eles performavam bem nesses casos de baixa, moderada complexidade. Então, estava vendo clinicamente que estava tendo bons resultados, o dente respondia bem, dentro daquela previsibilidade que a gente determinava. E nas conclusões, ele avaliou que os tratamentos com alinhadores para esse tipo de maloclusão mais suave resultou em melhores resultados em relação ao alinhamento, relações oclusais, overjet e o score lá
da ABO. E avaliou também que, em relação à eficiência, o tratamento com alinhadores mostrou resultados mais favoráveis, menor duração de tratamento, menor número de visitas de emergência e menor número de consultas. Então, esse trabalho está mostrando uma evidência científica do que a gente estava avaliando clinicamente, que era uma evidência clínica, que em casos mais simples é melhor que o aparelho fixo. Eu achei um artigo muito interessante. Aqui uma tabela mostrando a eficiência, né, entre os dois tipos de tratamento, né, o número de visitas foram 13,7 alinhador, 19,3 aparelho fixo. Número de emergências 0,8 alinhador, 3,62 fixo. E duração de tratamento 16,9 meses alinhador e 23,4 meses aparelho fixo. Então, todas foram estatisticamente significantes, essas variáveis. O que a gente pode concluir desse artigo? Quais são as vantagens dos alinhadores? Nesse caso, né, de mais oclusões, segundo esse artigo, mais oclusões suaves, né, baixa, moderada complexidade. Você tem uma duração mais rápida que o aparelho fixo, você vai ter menos emergências, você vai ter menos consultas, e uma coisa legal que ele coloca no artigo, por que você teve melhores resultados oclusais em relação ao fixo? Porque você, quando faz algum tipo de refinamento, você escaneia o paciente, tá? E a partir do momento que você escaneia, você consegue analisar com mais detalhamento aquele refinamento oclusal, né, do caso. Em muitos casos, quando você está finalizando com o aparelho fixo, você não escaneia o paciente, ou não molda o paciente. Então, você não consegue ver com tanto detalhe aquele relacionamento interarcos, quanto no modelo virtual que você coloca no computador. Você consegue girar e ver por trás. Então, em virtude de você ter possibilidade de você esse tipo de avaliação também, te melhora a sua finalização, né? Melhora o seu refinamento para encaixar como você gostaria que tivesse encaixado aqueles dentes. Ele não coloca no artigo uma vantagem, né? Mas é uma vantagem considerável, que é a consulta mais rápida também. A consulta, o tempo de cadeira no alinhador é muito mais rápido que o aparelho fixo. Então, você está naquela política do ganha-ganha, né? Está todo mundo ganhando. O paciente está ganhando, que está com um tratamento mais rápido, menos emergência, um tratamento estético, facilita a higienização. O ortodontista ganha, porque é um tratamento mais rápido, porque ele tem menos emergência, porque ele vai ter menos consultas, porque o tempo de cadeira é mais rápido, então, menos material que você manipula para esterilizar. Então, eu acho que é algo a ser considerado, tá? Em caso Legal, de Léo. a moderada complexidade. É legal que te mostra que você usando a ferramenta correta para aqueles casos que são indicados, né? Você tem uma ferramenta perfeita para o que você precisa. Por isso que a indicação do que é previsível ou não é muito importante, né? Essa é a grande Exatamente. diferença. Então, nesse caso, basicamente, né? Esse caso digamos que tem uma complexidade um pouco maior, tá? Por causa de movimentações dentárias, tá? Ele envolve movimentações dentárias incisivo lateral de extrusão, tá? Esse movimento por si só já não é um movimento previsível, né? É uma paciente que tem essa mordida aberta, tem esse desnivelamento, né, de incisivos e problema de giro também, de incisivos, aquele problema de angulação de canino. Então, fizemos um planejamento em 2 tempos para ela. Primeiro, melhorar a forma dos arcos, corrigir essa desangulação dos caninos e fazer um início de extrusão também desses incisivos, né? Então, no caso dela, foi um caso que demorou mais tempo, foram 9 meses de tratamento. Envolveu, nessa primeira etapa, 8 alinhadores superiores e 10 inferiores. Numa segunda etapa, que eu vou mostrar para vocês, foram 7 alinhadores superiores e 2 inferiores, e ainda teve um refinamento de 3 alinhadores superiores.
totalizando 18 alinhadores superiores. Então, por isso, foram 9 meses de tratamento. Tá? Eu desconsidero o tempo de intervalo entre essas fases. Né? Estou falando do tempo efetivo, né, de tratamento. Então, aqui, o que foi planejado nessa primeira parte, né, que é a expansão dos arcos superior e inferior, correção de giros, um pouco de desinclinação dos incisivos, né, uma extrusão relativa, a desangulação dos caninos bilateralmente, né, para preparar por uma segunda etapa de tratamento, né, acertar esse problema de inclinação dos incisivos superiores também. Então, aqui vocês estão vendo na expansão, você vê que o molar não foi mexido, mais premolar. Molar um pouco mexido no inferior, o premolar mais expandido, para a gente melhorar essa forma de arco. Então, logicamente, voltando àquela pergunta, né, quando você melhora a forma de arco, né, expande, você diminui o IPR, isso é favorável para o paciente, dentro, lógico, dos parâmetros, né? E aí, a paciente ficou assim nessa primeira fase, né? Aí a gente partiu para a segunda fase, que era a fase de extrusão, né, dos incisivos. Então, era uma fase mais complexa. Eu já sabia que era complexa porque os incisivos laterais são dentes muito curtos, né? Então, eles respondem e são dentes meio expulsivos. Eles não têm muita retenção. Então, você tem que ter uma tática mais parrudo para poder extruir esse dente. O movimento de extrusão não é tão favorável porque é um movimento de tração. O alinhador ele funciona bem com movimentos de pressão, né? Então, aí você entra nas dificuldades, né, de uso dos alinhadores, né? Então, aqui no caso, extruindo os incisivos, né, isso que a gente planejou clinicamente, a gente já trocou esse attachment de extrusão, já não é mais assim. Mas na época era assim. Então, esse foi o nosso objetivo. Tá? E o dente não foi tão bem quanto a gente queria. Então, a gente teve que usar aquela técnica de recorte do alinhador, colagem de botão, o vestibular por lingual e um elástico tracionando o dente em direção ao alinhador. Então, isso eu vejo como uma vantagem do alinhador. Você pode utilizar ele como um stop desse movimento de extrusão que você precisa fazer. Então, se não responde tão bem o movimento de extrusão, dependendo da magnitude, né? O próprio CleanCheck, a partir de extrusão de 1 milímetro, acima de 1 milímetro, já é difícil de ser feito. Então, o movimento realmente é um movimento difícil de fazer, principalmente se lateral. Mas a paciente já tinha sido alertada quanto a isso. Fizemos a mecânica, né, de extrusão. O paciente finalizou assim, podia ter descido um pouquinho mais, o dente 22, o 12 até desceu bem, mas ela tinha esses dentes amarelados, ela ia casar, então a gente fez um clareamento e depois fez uma estética desses incisivos dela para melhorar a estética para o casamento dela. Você vê que eu coloquei contenção também, porque são movimentações rápidas. Então, esses pacientes de alinhador são pacientes exigentes, então qualquer desvio de posição dentária pode causar um transtorno, então é melhor manter essa contenção, pelo menos nesse período de 2, 3 anos, aí depois entra uma contenção noturna, tipo alinhador. Mas a paciente ficou satisfeita, né? Aqui, melhora do desnivelamento que ela tinha de incisivo, né? Os dentes mais claros também, então ela ficou mais feliz pro casamento dela, né? Alguma Excelente. pergunta? Não, por enquanto não. Se quiserem perguntar, por favor, podem falar ou no microfone ou escrever pra gente ali que a gente fala aqui, tá bom? Caso excelente, Léo. Muito legal. E aí é legal ver que o elástico, ele é importante em diversos momentos e a gente tem que ficar de olho em como o caso está prosseguindo, né? Importante ver se perdeu esse tracking, como dizem, né? Exatamente.
assim, o segredo do tratamento do alinhador é o monitoramento. Porque, tecnicamente, não é complexo de ser realizado, mas o segredo é você fazer um bom planejamento, um planejamento que seja muito previsível, que seja um planejamento que faça sentido ortodonticamente, seja que clinicamente seja possível de acontecer, e também você monitore se os alinhadores estão bem estão bem encaixados, se não está tendo falta de tracking ali, se não está tendo uma área assim que não está encaixando muito bem. Você vê uma área mostrando, né, um excesso, né, entre o alinhador e o dente. Então, isso causa problemas. Então, por isso, monitoramento. Eu faço um monitoramento mensal do paciente. A troca é quinzenal, mas o monitoramento é mensal das consultas. E aí eu avalio como é que está essa adaptação, se o alinhador está bem encaixado, se não tem áreas de gaps, né, entre o alinhador e o dente. Então, isso tudo é importante, porque a partir do momento que você perde o tracking, é uma bola de neve, né, que vai chegando um momento que desadapta os alinhadores, aí você tem que fazer um replanejamento. Ainda mais quando tem um movimento que a previsibilidade é um pouquinho menor, como a extrusão, né? Então é importante ficar de olho. E por isso, exatamente por isso, eu não costumo entregar tipo 5, 6 alinhadores para os pacientes. E aí eu vejo aí daqui a 3 meses, eu prefiro ver mensalmente. Nesse período, né, a gente está no período de exceção, que eu fiz isso, né? Tem uma paciente que eu entreguei 8 alinhadores porque ela ia para Minas Gerais passar quarentena lá. Então, o que eu posso fazer? Ela 8 alinhadores, e aí eu vou ver, tomara que tenha evoluído bem. Né, melhor do que ficar esse tempo todo parado, né, Léo? Exatamente. Então, assim, o tratamento não para. Os pacientes de ortodontia fixa que não querem vir à consulta, né, em relação, por causa dessa pandemia, o tratamento tá meio parado. Né? No alinhador, não, o tratamento está em evolução. Então, isso é uma vantagem também nesse período que a gente está passando. Com certeza, que é bem diferente, né? Tem uma pergunta sobre esse caso. A intrusão nos centrais pode ser feita junto com a extrusão dos laterais ou é melhor fazer em 2 tempos? Intrusão? Eu não fiz intrusão no central. O central até deu uma extruída também. Foi só extrusão. Foi só extrusão. Tá? Não foi feita intrusão no central, não. Mas se você tivesse que fazer, Léo, extrusão e intrusão, você faria em 2 tempos ou faria em 1 tempo só? Em 1 tempo só. Sem problema nenhum. Até porque a intrusão é um pouquinho mais simples do que a extrusão, né? Um seria sinérgico ao outro, né? Sim, não vejo problema nenhum. Pode fazer movimentos assim ao mesmo tempo, simultâneo. Tá? Legal. Bom, esse caso é um caso que a gente usou mais essa nova geração, por isso que eu coloquei aqui. É um caso que ainda está em andamento. Tá? É uma paciente que ela tinha queixa de retroinclinação dos incisivos, esse apanhamento inferior, que ela não gostava, esse dente mais instruído, esse incisivo inferior mais instruído em relação aos outros, esse giro de incisivos, né? O 11, né, bem girado aqui, sem espaço. Então, também entendi como um caso bem favorável para o alinhador, porque ele agrega movimentos que são previsíveis, né? Movimentos de vascularização, movimento muito previsível. Tanto vascularização quanto retrusão. Bem previsíveis, né? Então, aqui é paciente, né? E aqui foi planejado 10 alinhadores superiores e 3 inferiores. Ela ainda está em tratamento, tá? Que totaliza 6 meses e meio de tratamento. Então, aqui, o setup que foi planejado para ela, já com essa perspectiva de movimentos segmentados. Então, primeiro a gente abriu o espaço para melhorar o giro do 11, né? Então, aqui dá para perceber, primeiro a gente abre espaço, depois faz o giro, né? E no inferior você tem um giro maior ali do dente 45, um giro grande, que precisamos, né? Foi planejado ali nesse caso, botão nos premolares,
por causa do giro. O giro do 45 começou do primeiro alinhador, foi até o último, girando ele. Tá? É um giro Então, considerável, aqui, né? é uma rotação de 30 graus nesse dente, né? Uma rotação bem considerável. E aqui, o giro aqui de 27 graus nesse incisivo. Também é um giro considerável, né? Uma expansão, né, na região de premolares e caninos, no arco superior e inferior, porque o arco ele ia ganhar com essa expansão e iria também o IPR necessário. Então, a gente fez essa expansão, essa vestibularização dos incisivos também, inferiores. A gente começou primeiro pelo arco superior, já protuindo um pouco, para ter um overjet melhor, para começar a inclinação inferior. Em alguns casos, é necessário fazer isso. Você começa pelo arco superior, gera um overjet maior, aí já começa essa vestibularização do inferior. Tá? Então, o alinhador inferior começou a partir da troca do alinhador 3 superior. Tá? E aqui é como a paciente está agora, com 4 meses e meio de tratamento. Ela está com o alinhador 9 superior e 7 inferior. Tá? E a melhora já é significativa. Né? O giro ali já está bem melhor, o giro do 11. Aquele apinhamento, né, inferior também já melhorou bastante. O giro aqui do dente 45 também já melhorou bastante. A gente está usando elástico aqui com botão, né? E aqui mostrando em 4 meses e meio essa evolução, né? Lógico que tem que melhorar um pouco a angulação aqui desse dente, melhorar um pouco mais o giro. Possivelmente vai precisar de um refinamento, mas a melhora é nítida, né? Do caso em 4 meses e meio. Perfeito. Então, E essa claro possibilidade que de abrir o espaço antes é perfeito, né? Porque a gente diminui o IPR naquela região, aumenta a previsibilidade do giro. Muito legal, Léo. Isso a gente conseguiu por causa desse software novo, né? Porque com software novo a gente consegue segmentar os movimentos. Então, você consegue primeiro abrir o espaço, né? Fazer essa expansão, distalizar um pouco aquele lateral, né? O 12, para criar um espaço para fazer esse giro do incisivo central. Então, isso facilita muito a dinâmica de tratamento e dá mais previsibilidade ao caso. Antigamente, com o software antigo que a gente usava, a movimentação era feita toda ao mesmo tempo. Para você fazer essa segmentação, você tinha que fazer vários setups sequenciados, dava muito mais trabalho. Então, hoje em dia, a gente consegue, com essa segmentação de movimentação, ter uma melhor previsibilidade, um melhor desempenho. E aqui, esse premolar aqui também, ó, você pode ver, ó, já teve uma boa melhora também de giro. Com 7 alinhadores, já está na metade ainda. Né? Significativo, com certeza. Ainda está na metade. Então, o paciente ele percebe a proposta de valor que ele tem, entendeu? Tanto que financeiramente é muito bom, né? Porque nesses casos eu faço um pacote fechado, tá? E o paciente ele paga uma entrada e depois as parcelas. E em todos os casos, sem exceção que eu mostrei aqui, todos os casos o paciente continua pagando as parcelas após o término do tratamento, tá? Parcelas de 500, às vezes de R$1.000 durante mais ou menos uns 4 meses ou 6 meses, entendeu? Então, é bem rentável também. Sem dor de cabeça e rentável também. E o paciente paga porque ele entende a proposta de valor. Léo, tem uma pergunta para você aqui. Essa expansão superior antes dos inferiores é padrão do sistema ou nós devemos citar isso para vocês? O que eu falei foi em relação à vestibularização do incisivo. Como aquele caso, né? Deixa eu voltar um pouco. Aquele caso. O incisivo superior bloqueia o inferior. Vocês percebem? A inclinação lingual do incisivo bloqueia uma inclinação vestibular do inferior. Então, primeiro eu tenho que dar uma leve inclinação vestibular desse incisivo superior
para poder ter um overjet mínimo que seja para poder iniciar uma protrusão do inciso inferior. Então, foi nesse contexto que foi planejado. Eu tenho que esperar um pouquinho para entrar no inferior, não posso entrar ao mesmo tempo, senão eu gero colisões. Então, essa Do dente inferior. foi uma peculiaridade desse caso, né? Então, assim, você pode ou citar, ou é que deve ser feita essa projeção do superior, ou então, sabendo que essa projeção vai ser feita no setup, iniciar com o arco superior primeiro, você vai escolher, olha, vou usar somente o arco superior, os alinhadores superiores. Quem vai te ditar isso é o caso, né? Quem vai te ditar é o caso. O planejamento, você vai ver, por exemplo, setup 1. Se você já tem colisão ali no incisivo inferior, você não pode começar agora o inferior. Se você tem colisão ali na borda incisal. Então, espera ter um ambiente melhor para você iniciar o movimento inferior. Tudo isso está dentro do contexto da previsibilidade. Né? Muito legal. Colocando um último caso aqui. Então, esse é um caso que já não indico o alinhador como primeira opção. É um caso de alta complexidade. Caso que a paciente tem a genesia de incisivo lateral, uma giroversão considerável aqui desse primeiro polar aqui, de 5 graus, se eu não me engano. Um apiamento inferior também importante, que a gente precisava distalizar esse segmento de arco aqui para aliviar esse apiamento inferior aqui. Ela também tinha um apiamento aqui desse lado e um dente closado, né, descido, e depois a gente vai colocar um implante nele. A proposta de tratamento para esse caso foi uma mesialização do arco superior, tá? Colocando os molares em classe 2 e uma distalização desse segmento do lado direito inferior, né? O quadrante 4 inferior para aliviar o apiamento. Esse caso, eu não indico como primeira escolha alinhador, só que a paciente, ela peitou que queria alinhador. Então, assim, tudo tem que ser explicado para ela, as dificuldades, né, inerentes do caso, né, em relação ao aparelho fixo, né, comparado com o alinhador, isso tem que ser explicado e ela foi consciente, sabendo que não era a melhor opção, né, mas mesmo assim é possível tratar. E eu gosto de também tratar esses casos mais desafiadores, porque é uma curva de aprendizado que a gente tem também, né? A gente tem que sair da zona de conforto, né? Esses casos mais simples, eu já estou numa zona de conforto, né? Já tem uma zona de conforto de previsibilidade. Agora, casos mais complexos, vai te exigir mais, né? E isso te estimula ao crescimento, né? Quando você tem desafios, quando você é estimulado a desafios, que você cresce, né? Quando você aumenta a sua curva de aprendizado. Então, é importante também você, o paciente sabendo, né, da dificuldade, você também querer tratar casos mais complexos, né, com o alinhador. Mas você, logicamente, explicando para ele que não é a melhor opção, né? Eu entendo que tem clínicas que é exclusivo alinhador, né? Trata exclusivamente com alinhador. Tá? Não vou questionar isso, porque religião não se discute, né? Brincadeira, gente. Olha só, vamos lá. O caso dela aqui então, um perfil um pouco longa, né? E a gente fez o planejamento, não foi com o Smart Aligner, esse caso não foi planejado, e aí que vocês podem ver que são um maior número de alinhadores, né? Então, isso 2 anos e 3 meses de tratamento. Se tudo der certo, né, numa troca de 15 dias, né, tudo der certo, 2 anos e 3 meses de tratamento. Já passou daquele período ali de cansaço do paciente, que é 1 ano e meio. Né? Então, por isso que eu fico já de sobreaviso. Né? Por isso que eu já esclareço tudo para o paciente, prós e contras, e o paciente ele vai já sabendo de todo o percurso, né? Toda a intercorrência que ele pode ter. E, logicamente, tem que assinar um contrato, né, ciente disso. Então, essa foi a proposta, né, de planejamento, né,
essa correção, né, de giro, né, de incisivos, mesialização dentária, o giro do premolar grande, essa distalização sequenciada inferior, que foi dentro dos parâmetros da Invisalign, tá? Essa distalização sequenciada inferior, com uma quantidade correta de movimento para cada alinhador, e aqui no arco inferior é esse tipo de correção, ou seja, é um caso mais complexo, né? Um giro muito grande, daquele premolar 14, essa mecânica de mesialização, um elástico classe 3. Então, é o caso que envolve, claro, mais recursos auxiliares. Você está exposto a ter intercorrência, você está exposto a ter correção durante o tratamento, você está exposto a ter mais refinamento. Então, tudo isso faz parte do jogo, né? Quanto mais complexo o caso, mais recursos auxiliares você vai ter que dispor. Analisando, então, corroborando o que eu estou falando em relação ao tempo de tratamento, se você analisar particularmente a giroversão do dente 14, tá? 64 graus, né? Eu falei, quase 65 graus. Foram 2 graus de giro por alinhador. Então, você precisou de 32 alinhadores. 32 alinhadores numa troca quinzenal são 16 meses de tratamento. Você não acha que você consegue corrigir esse caso, corrigir esse giro com um aparelho fixo em menos de 16 meses? Com certeza. Esse giro? Então, assim, matematicamente, o alinhador é um tempo de tratamento mais demorado que o aparelho fixo. Para aqueles casos que o paciente pediu o alinhador, né? É uma exigência dele, porque você, de fato, vai mostrar o que é melhor. Agora, eu acho legal, Léo, a gente falar, desculpa, que se um caso desse chega para a gente na empresa, a gente vai indicar que seja feito de outra maneira, porque nós temos indicações muito, muito específicas. Assim, nossa abrangência de indicações aumentou muito com a nova geração. Nós conseguimos fazer muitas movimentações a mais, corrigir apinhamentos que a gente não conseguia antes, justamente porque nós temos o que o Léo falou pra gente, do novo software em que a gente consegue estagiar, então a gente consegue fazer primeiro a distalização e depois corrigir o giro, então isso aumenta a previsibilidade e aumentou muito as nossas indicações, né? Mas tem casos que vocês podem ficar tranquilos que se ultrapassar aquilo que a gente acha que não deve ser feito, a gente com certeza vai dizer, né? Basicamente as indicações do Smart Aligner são as indicações que o alinhador ele pode que é o aparelho fixo. Tá? Uhum. Você pode falar isso. E esse caso, assim, dentro daqueles critérios que eu falei, né, meu primeiro critério é qual é o tratamento mais eficiente, dentro daqueles de ortodontia estética, ou bracket tipo vestibular, ou alinhador, ou ortodontia igual. Qual é o mais eficiente? E nesse caso não era o alinhador o mais eficiente, então ele já não é o meu primeiro critério, não é a minha primeira escolha. A segunda escolha são as vantagens. Então, o paciente ele privilegiou as vantagens do uso do alinhador frente à eficiência. É uma decisão do paciente. Sim. É uma decisão do paciente. Então, se ele está consciente disso, toca o barco. Tudo bem. Né? Como é que eu vou nesse caso? Então, aqui com a mecânica, né, de estatização, né, a gente fazendo essa mecânica com aquele movimento sequenciado, a mecânica de mesialização, de giro também daquele dente, né, aqui no alinhador 21, o que está planejado é isso, né, o que está na boca é isso. Então você pode ver aqui, ó, o dente não está exatamente como está no clean check, né? Você pode ver aqui os espaços também não estão tão grandes aqui na boca como no clean check. Ou seja, você não pode confiar totalmente no clean check, no planejamento virtual. Né? Então, os alinhadores têm limitação, tá? Mas, logicamente, está muito melhor do que antes, né? Que o inicial, né? Original. Então, a gente teve que usar botões para corrigir aquele giro,
dos pré-molares. E também tentei colocar alguns botões aqui com elástico para tentar puxar esses pré-molares aqui para... os botões aqui funcionaram bem, tá? Com elástico, né? O giro do pré-molar foi muito bem, mas essa mecânica não foi bem. Essa mecânica de distalização inferior, o paciente usando muito bem o alinhador, usando elástico direto de classe 3, dentro da quantidade programada por alinhador, fazendo uma distalização sequenciada, ele não funcionou, tá? Não funcionou. Então, a gente teve que colocar um segmento de aparelho fixo com elástico e vai ter que colocar um buccal shelf para distalizar esses dentes posteriores e inferiores. Aí, esse alinhamento, né, desse quadrante 4, alinhar o canino, aí depois a gente retorna, faz um novo escaneamento, tira os brackets, faz um novo escaneamento e retorna para o Invisalign, que foi usado nesse caso. Mas no arco superior você pode ver o giro de 65 graus funcionou muito bem. Então esse movimento de giro tem uma previsibilidade boa. Esse movimento de distalização inferior já não faço mais sem buccal shelf. Então é uma experiência que a gente tem que aprender, né? Com as experiências. Então, essa mecânica talvez funcione bem, mas com um dispositivo de ancoragem, né? Sem só acreditando, né? Confiando que o alinhador vai levar a gente naquela posição, eu acho mais temeroso a gente fazer isso. Então, a ideia essa paciente está em tratamento ainda, ela está com esse segmento de arco, só que ela não pode ir para a clínica porque mora com a avó e tal, paciente de risco, então não pode ter que esperar passar essa pandemia. Então está meio parado por causa dela, por causa disso, né? Então está aguardando aí dar continuidade. Mas a ideia principal era essa, né? Mostrar que os alinhadores, eles, pelo menos na minha clínica, eles têm uma entrada muito boa, tá? Eles têm uma colocação dentro das categorias de caso que eu acho bem interessante também, principalmente para casos baixa, moderada complexidade, responde muito bem e você entrega muita proposta de valor para o paciente quando você oferece esse tipo de tratamento, né? Porque muitos já conhecem, já entendem como é que funciona, já ouviram falar e o seu próprio cliente, quando usa alinhador, já é a sua propaganda, porque eventualmente alguém vai perguntar para ele, o que é isso? Você está usando aparelho e tal? Vai perceber algum brilho e tal. E aí ele vai falar, estou usando aqui alinhador, pô, nunca vi e tal, com o que você está usando? Já cria um marketing para você também, né? Então, movimenta a sua clínica. Então, os alinhadores, eles têm um espaço muito, muito interessante na minha clínica. Eu uso muito ortodontia fixa também, porque a ortodontia fixa nunca vai ser substituída pelos alinhadores, embora muita gente acredite que vai ser, né? Mas eu estou mais ao lado da ciência nesse sentido. Então, é isso que eu queria falar para vocês, né? Apresentar para vocês. E estou à disposição aí para dúvida. Eu acho que a gente passou muito do tempo, né? Já são 9h32, mas estamos aí à disposição. Foi muito legal, Léo. Não tem problema passar do tempo, não. A doutora Ana falou que não teria coragem de tratar esse último caso com alinhador e te deu parabéns. Então, mas é assim, né? A gente tem que criar coragem e a gente cresce, né? Com os nossos erros também. Então, tudo é um aprendizado. Se a gente também se mantiver dentro da zona de conforto, você também não cresce, né? O desconforto que te dá o crescimento, te dá o aprendizado, te estimula a ir para frente. Mas, logicamente, estando muito claro que essa não é a melhor opção para o paciente. Ele quer a decisão dele. Se tudo está bem explicado antes, eu não vejo problema nenhum em tratar um caso desse. Eu acho que São opções, né? Agora, eu não trataria aquele do Ken Jojima nem se o paciente nem se pagasse o quádruplo do que precisava.
É verdade, Léo. Tem vários parabéns aqui para você. Eu também te digo parabéns, a aula foi excelente e muito obrigada pela sua disponibilidade em poder mostrar seus casos para gente. Muito, Legal, vou ver muito, aqui o muito chat legal. aqui. Vou Isso, ver dá o uma chat. olhadinha para você ver quem tá te dando parabéns. Ah, deixa eu ver quem é que tá aqui também. Que eu não tô... Deixa eu tirar, vou descompartilhar a tela aqui. Joia. Quem está aqui? Tem até um colega que abriu a câmera ali pra gente, ó. Tudo bem? Obrigada pela. O Armando, tudo bem? Tudo jóia? Pode abrir o áudio, pode abrir o áudio aí. Cara, parabéns aí, obrigado. Legal, espero que tenha ajudado. Sua experiência, sua iluminação para a gente é fantástica. Legal, espero que tenha contribuído aí com todos. Né? A gente está à disposição aí. Estou vendo aqui os chats. Mas podem, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, podem ficar à vontade aí, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre algum caso que ele falou? Ou mesmo que não seja de nenhum caso, alguma dúvida em relação aos alinhadores? Eu acho, lembrando aquele seu caso dos botões, é muito legal a gente colocar já, agora que a gente coloca na nova geração, já com o attachment, para que, com o attachment não, com o recorte, né? É porque pra gente é um attachment, mas com um recorte para colocar os elásticos, porque você não precisa fazer esse recorte em todos os alinhadores, todos eles já vêm preparados para que você coloque o botão. Então, sempre que possível, a gente coloca, né? Ali, você tá vendo o chat, Léo? A gente indica, eu vi o chat, a gente indica a posição dos botões, mas logicamente isso é customizado. O cliente, o ortodontista, ele pode alterar um attachment, ou se não quiser colocar botão, se quiser fazer um recorte, também a gente tem esses recursos. É isso aí. Se preferir, a gente bota até na ficha de pedido, né? Se prefere o recorte no alinhador ou se prefere o recorte para o botão, porque isso pode diferir na mecânica, né? Mas tem tudo na ficha de pedido, lá entrando. É legal lembrar também que nós estamos com o site está muito legal, além de ter a parte em que você faz o login e entra, você vê todos os seus pacientes. E tem a parte de educação, em que você tem várias aulas lá. Se você tem alguma dúvida sobre como colar o attachment, tem um vídeo mostrando colagem de attachment, tanto no laboratório como na clínica, entre outras coisas. Então, sugiro que vocês entrem lá no nosso site, no smartaligner.com.br, para dar uma olhada, porque está muito legal. Gente, e se estimulem a utilizar alinhador. O alinhador, ele complementa muito bem sua rotina clínica. Tá? Te traz uma inovação para o consultório. Você está apresentando coisas diferentes para os clientes, oferecendo outras alternativas. Eu acho que é bem interessante você incorporar os alinhadores. E começa dentro de uma curva de aprendizado, né? Começa com casos mais simples. Então, esses casos, assim, os casos que a Smart Aligner ela se propõe a tratar, são casos que têm boa previsibilidade, tá? Mesmo essa nova geração, né? Eles têm boa previsibilidade. Você só tem que estar ciente, né, de respeitar seu curva de aprendizado e que quanto mais complexo o caso, mais intercorrências você pode ter, né? E mais recursos auxiliares você vai ter que empregar. Você estando ciente disso, né, o resto é você fazer um bom planejamento, né? A gente tem bons planejadores, né? Você fazer um bom planejamento do caso, um planejamento que seja clinicamente viável de ser feito. Você ter um bom material de alinhador, né? O alinhador da Smart Solutions é de poliuretano, que é o melhor tipo de material que tem, que é o mesmo material da Invisalign. É um material mais elástico, ele tem mais resiliência, então
ele dificilmente fratura, é um alinhador que dificilmente fratura, ele não é retentivo, porque ele tem a resiliência, né? Ou seja, ele tem a capacidade de deformação, de suportar a deformação e voltar à forma original. Então, isso dá uma característica muito boa do alinhador, porque além de ele abraçar bem o dente, né, tem uma boa adaptação, ele tem boa elasticidade, né? Então, isso é uma coisa boa. Então, você juntando um bom planejamento virtual, né, bem executado, um bom material, né, no caso os alinhadores, né, o tipo de material do alinhador, e um paciente colaborador, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. Um bom monitoramento também do ortodontista para avaliar se o caso está indo bem ou não. E o ortodontista ele tem que saber também fazer os procedimentos práticos de alinhador, colagem attachment, stripping, fazer isso, colar um botão, se necessário e tal. Ele tem que fazer de maneira correta, né? Fazer esse acompanhamento do caso e o monitoramento, né? Não deixar escapar o caso, não deixar ter gap. Os alinhadores têm que estar bem adaptados. Então, esse é o papel do ortodontista, tá? Mas eu tenho a clareza, né, de considerar que 70% de um bom resultado de alinhador é do paciente, não é do ortodontista. Perfeito, Léo. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Então, eu vou oficialmente agradecer ao professor Leonardo. A gente fala Léo o tempo inteiro. Professor Leonardo, muito obrigada. Beleza, gente. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter ajudado aí a abrir um pouquinho a cabeça. Já estou ansiosa para ver outra aula com mais casos. Tem que combinar a próxima, Léo. Eu estava quase pedindo para ele parar para guardar para a próxima, né? Isso. Não, mas vai ter outros aí, tem outros casos. Não foge não, né? A gente quer você. Tá certo. Então, valeu, gente. Foi um abraço. Tá com todos. Tchau, aí. gente. Obrigada Cuida pela presença. Tudo de bom, gente. Até a próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite.